pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de inglês. A palavra when e a expressão how long são as dicas de hoje na nossa aula, que você pode acompanhar na sua apostila na página 80 ou na página 81, dependendo da edição que você tem. A palavra when significa, você lembra? Quando. E a expressão how long significa quanto tempo. Aí fica a pergunta, mas Enio, quando eu uso when, que significa quando? Bom, is used, when é usado when a situation started in the past, para dizer quando a situação começou no passado. Ou seja, eu vou ter um ponto exato. E o mais importante, pessoal, é que a palavra when, ela inicia frases com o passado simples. Quer observar um exemplo? Aqui abaixo, eu tenho o seguinte diálogo. When did you dance? Observe, did é auxiliar de passado simples que nós aprendemos no início da apostila. Caso você tenha dúvida, volte lá no início da apostila para você revisar o passado simples dos verbos em inglês. E o verbo principal é o verbo dance, ele não sofre nenhuma alteração. When did you dance at the club? Quando você dançou no clube? Aqui, gente, é o que diz, para dizer quando uma situação começou no passado. Então, observe, I danced. Aqui eu usei a terminação de porque é um verbo regular. Estou afirmando. I danced in the club. Eu dancei no clube last Saturday night. Aqui eu tenho o tempo exato de quando eu dancei no clube. Ok? Então, reforçando, a palavra when é usada para dizer quando nós fizemos uma ação, quando uma ação se iniciou no passado. A diferença para a expressão how long que você vê aqui é que how long é usada, is used to say, é usada para dizer the period of time of a situation. Ou seja, nós vamos usar a expressão how long com situações no present perfect para dizer a duração de alguma atividade. Por exemplo, ela dançou no clube no último sábado, last Saturday, ok? E hoje é quarta-feira, quinta-feira. Então, de lá para cá, ela tem dançado no clube. Então, aqui, este período é o que representa o present perfect. Então, vamos ao exemplo. How long, observe, how long have you danced? Observe que have é auxiliar do present perfect. E danced, mesmo em pergunta, está com a terminação de, porque nós estamos usando o particípio deste verbo. Chamamos de V3, né? How long have you danced at the club? Há quanto tempo você tem dançado no clube? Aí a pessoa responde, I have danced, utilizando as regrinhas do present perfect, que nós estamos trabalhando recentemente. I have danced for 30 minutes. Eu tenho dançado por 30 minutos. Muito bem. Então, nós vamos praticar o uso dessas duas expressões. O exercício que vem aí a seguir na sua apostila pede use the parts, use as partes dadas to create, para criar a conversation practice, uma prática de conversação with your partner. Como nós estamos trabalhando em casa, pause o vídeo após eu explicar o exemplo e façam para mim a letra B e a letra C, ok? Vamos lá então. Study English, estudar inglês. Tenho aqui a expressão how long e 2 months. Então, eu já sei que a expressão how long eu vou usar na pergunta. How long será usada na pergunta. Tanto que eu já comecei a fazer a minha pergunta com a expressão how long. How long, há quanto tempo? Se eu tenho aqui a expressão how long, pessoal, how long é uma expressão que vai ser usada com o present perfect. Então, vou usar as regrinhas do presente perfeito.
How long have you studied? O verbo study é um verbo regular que termina em Y. Então, nós sabemos que o particípio dele, por ser regular, vai ser com a terminação I, E, D no particípio. É o que você pode ver aqui, ó. I studied. How long have you studied English? Há quanto tempo você tem estudado inglês? I have studied for 2 months. Eu tenho estudado inglês por 2 meses, ou eu tenho estudado inglês há 2 meses. Pause o vídeo da nossa aula, façam as letras B e C que vem aí a seguir e depois volte, dê o play e confira comigo a correção do exercício. Agora que você fez a atividade, observe, a palavra when significa quando. Se a palavra when significa quando, observe aqui acima, nós vamos usar as regrinhas do passado simples. When, então começa a minha pergunta com a própria palavra when. When, se é o passado simples, e seguindo o exemplo aí acima, when did, quando você, when did you play soccer? Quando você jogou futebol? É a pergunta feita aqui neste exercício, ok? Play soccer, jogar futebol. Aí você responde. Já até comecei aqui, ó. I played. Aqui eu vou aplicar as regrinhas do passado simples. O verbo play é um verbo regular, então eu vou adicionar aí a terminação ED. I played soccer in July. Aqui, meninos, nós podemos observar a aplicação do que foi dito acima para dizer quando uma situação começa. Quando eu joguei futebol? Eu joguei futebol em julho, ok? Letra C, vamos observar. Temos a expressão how long. How long significa quanto tempo e nós vamos usar com as regrinhas do present perfect. Vamos lá. Começa com how long. How long? Há quanto tempo? Se eu vou aplicar as regrinhas do present perfect, então eu vou usar o have, porque eu tenho uma pergunta. How long have you? Aí eu preciso saber agora o particípio do verbo buy. O particípio do verbo buy é bought. Por que bought? Porque o verbo buy é um verbo irregular. Então aqui deixa eu colocar para vocês. How long have you bought a new? How long have you bought a new CD? Há quanto tempo você tem comprado um novo CD? Aí eu vou dizer a duração da compra do CD. Se eu tenho as regrinhas do present perfect, eu vou segui-las. I have bought. Eu tenho comprado, ou eu posso simplesmente falar assim, eu comprei, não tem problema. I have bought a new CD for, aí eu vou usar a palavrinha for, que nós já aprendemos, 1 year. Porque aqui eu quero dizer que eu comprei um CD há quanto tempo, gente? Há um ano, ok? Nós vamos agora pausar o vídeo novamente, fazer o próximo exercício e nós vamos corrigir. Exercício feito, vamos à correção. Use the clues, use as dicas dadas, as pistas, to make sentences using the present perfect or simple past. Nós vamos criar frases aqui usando ou passado simples ou presente perfeito. Eu tenho que me valer de algumas dicas para que saia tudo bem, ok? Observe aqui, these days. These days significa estes dias, atualmente. Então aqui eu não estou falando o início de algo, eu estou dizendo que alguma coisa vem sendo feita atualmente. E no caso, qual é a situação? Ele dançar. Então aqui nós vamos usar o present perfect para falar o quê? Que ele, he, has, para he nós usamos o has, he danced, o particípio do verbo dance é danced, vamos adicionar a terminação D, porque ele já termina em E. He has danced
these days. Ou seja, ele tem dançado atualmente. Ele tem dançado estes dias. She studied since July. Aqui, gente, eu tenho o início. Mas observe que eu tenho também um advérbio que normalmente é usado com present perfect. É a dica que eu tenho. Então vamos lá. She, para she, nós usamos o has. She has studied. Comentei com vocês que o study é um verbo regular terminado em y, que por terminar em y, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar o y. Deixa eu apagar o y. Ok, apaguei o y. E vou fazer o que, pessoal? Vamos lembrar. Nós vamos adicionar a ele a terminação i e depois o ed, ok? Studied. She has studied since. Ela tem estudado desde. Esta palavra é usada como present perfect, por isso a minha frase está no present perfect. She has studied English, Spanish, Mathematics since July. Ela tem estudado desde julho. Aqui, gente, eu tenho outra palavra que é usada com present perfect, que é a palavra just. Então, não preciso pensar duas vezes. Regras do present perfect. Para I, nós usamos o have. I have just. O just vem entre o auxiliar have e o verbo principal, que é o go. Qual é o particípio de go? Gone. I have just gone out. A palavra just ela é usada para nos dizer quando alguma coisa acabou de ser feita usando o present perfect. I have just gone out. Eu acabei de sair. Ok? É a tradução desta frase que você tem aí na sua tela. Outra dica. A palavra already também é usada com present perfect. Nós já aprendemos isso. Então, vamos lá. They, para they, nós usamos o have. They have already. A palavra already significa já. E nós sempre a usamos na forma afirmativa. They have already. Qual é o particípio da ação, do verbo buy? Bought. Nós vimos na última tela também. They have already bought new clothes. Eles têm comprado, deixa eu melhorar isso aqui, roupas novas. Ou eles compraram roupas novas. Vamos continuando os nossos estudos agora na letra E. Opa, mudamos um pouquinho, porque a palavra when, você sabe que é usada com o passado simples. E é uma pergunta, porque tenho o when, uma palavra interrogativa. Então vamos começar. When, se a palavra when é usada com verbos no passado simples, então vou usar o auxiliar did. When did you... Nós já sabemos que o verbo no passado simples não muda, então copie o resto da frase. When did you go to the club? Quando você foi ao clube? I went to the club yesterday. Eu fui ao clube ontem. A próxima frase, nós temos a expressão how long, que eu comentei com vocês há um tempinho atrás, que é usada no present perfect. How long, se é com present perfect, how long have you lived? É um verbo regular terminado em E. Vou adicionar aqui a terminação de, porque o present perfect pede o verbo no particípio. How long have you lived in São Paulo? Esta é a pergunta da letra F. Meninos, a palavra where significa onde. Beleza. A palavra last com a palavra year significa ano passado. Ano passado é um tempo mais exato. Aconteceu. Não tem acontecido. Acabou. Aconteceu no ano passado e pronto. Então, eu quero saber where. Passado simples, pelo que eu te disse aí agora há pouco. Where did you live last year? Onde você morou no ano passado? Ou onde você morou ano passado? Vamos à próxima? Diane, ok. O verbo be é o verbo ser. Estar é um verbo irregular. At work yesterday. Observe
que aqui tenho um tempo exato. E a dica válida para você é que quando você tem um tempo exato, específico no passado, você não usa o present perfect, tá? Você usa o passado simples. Eu já sei que a frase é com be. Então vamos lá. Diane, ou Diane, né? Passado do be para uma pessoa só. Was. Diane was at work. Quando? Yesterday. Diane estava no trabalho ontem. Pronto. Beleza. You see, você ver Mary on Sunday. On Sunday significa no domingo. É um tempo exato, é um tempo definido. Então, o passado aqui é simples. Regras do passado simples. Você, you, você viu Mary no domingo. Qual é o passado de see? Saw. You saw Mary on Sunday. Você viu Mary no domingo. Mike wait for an hour. For an hour significa por uma hora. Isso quer dizer que eu estou falando de duração. Se eu estou falando de duração, nós vamos usar aqui as regrinhas do present perfect. Mike é uma pessoa só, singular. Para Mike, nós vamos usar a palavrinha has. Mike has particípio de wait. Waited, porque é um verbo regular. Mike has waited for. Usamos a palavrinha for para dizer duração. Há uma hora. For an hour. Que já está até na estrutura do seu exercício. Eu vou ler as frases desta tela para nós praticarmos a pronúncia das palavras. Acompanhem comigo. Letra A. He has danced these days. Letra B. She has studied since July. Letter C. I have just gone out. Letter D. They have already bought new clothes. Letter E. When did you go to the club? Letter F. How long have you lived in São Paulo? Letter G. Where did you live last year? Letter H. Diane was at work yesterday. Letter I. You saw Mary on Sunday. Letter J. Mike has waited for an hour. Esta, então, foi a nossa aula de hoje. Voltamos a nos ver em breve com muito mais em inglês para você, ok? Bye bye. Thank you for watching our class today.